Muito bem, Armin, no vídeo de hoje é uma notícia um pouquinho assim, inspirador, mas ao mesmo tempo uma notícia também um pouco muito interessante da gente falar sobre um membro de um grupo, né, sem ser do BTS, né, um membro de um outro grupo inspirar algumas coisas interessantes com o nosso RM, né? O nosso líder do BTS, que basicamente, como já viram no título do vídeo, que o Taehyung, né? Ele revela conselhos inspirador de RM do BTS. Então, assim, como assim ele inspira? Basicamente eu vou explicar no vídeo de hoje pra vocês, pra gente entender juntos. Então vamos lá, antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like, se inscreva-se no canal e tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível. Conto com vocês, compartilhe esse canal aqui com todo mundo, tragam eles aqui e mandem eles se inscreverem no canal. Vamos chegar logo nessa meta e eu conto muito com vocês, beleza? Então vamos parar de enrolação, bora para a notícia. A notícia eu acho que é um pouco pequena, então já dá pra gente saber um pouquinho mais sobre essa notícia aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pra gente entender sobre isso. O cantor falou sobre amizade com o líder do grupo de K-pop, né? Que claramente é o RM. O cantor Taehyung, membro do TXT, falou sobre o impacto que uma conversa com o RM do BTS teve em sua vida pessoal. Em entrevista para a CREA, né, ele deu detalhes da amizade com o líder do grupo. E RM me disse essas palavras, que foi assim: Deus dá às pessoas provações que se ajustam à sua capacidade. Mesmo que eu esteja enfrentando uma situação muito difícil agora, é porque sou uma pessoa com capacidade para enfrentá-la que recebi essa aprovação, ou provação, né? Contou o próprio Taehyung. Foi muito encorajador sempre que ouço palavras especiais e tocantes. Anoto palavras-chave importantes no meu smartphone e também as salvo. Que claramente, assim, umas palavras que, né, como qualquer um já sabe como é que é, né? E basicamente o Taehyung, né, esse membro, ele próprio se debutou no TXT em 2019 ao lado de Yeonjun, Songbin, Baemin e Hwaning-gi. Basicamente uns nomes que, né, coreano, né, para muitos que não sabem. E nomes em coreanos assim, eu acho que muitos conhecem, né, esses membros aí. Mas voltando a aquela fala do RM, né, não RM, mas do próprio Taehyung, né, sobre essas falas do RM, é uma fala que dá pra gente entender, tipo, uma amizade não tão só fraca, mas uma amizade sim, bastante forte, né? É aquela amizade que o RM, ele não é só um líder, né, do grupo de K-pop, mas o RM, ele, para muitos que não sabem, ele tem muitas falas, muitas frases que é tão inspiradora que você fica meio assim, como que uma pessoa tão gentil, tão sábio, né, claramente posso muito chamar ele assim, que tem essas falas, essas frases, essas falas inspiradoras, tipo, coisas que você leva pro coração, mas não é aquele peso de coisas ruins que você leva, mas sim umas falas de peso boas, né? Tipo, você leva aquelas falas como se fosse peso, mas não é de coisa ruim, sim, tipo, coisa boa. E você leva aquelas falas do RM, né, tão inspiradoras pro seu coração, que você sente uma leveza tão grande que não é qualquer um que possa fazer isso. Tipo, não é qualquer um que tem essas frases ou falas inspiradoras igual o RM tem. Não só o RM, mas sim todos os membros do BTS têm frases inspiradoras,
tem falas inspiradoras, tem assim pensamentos que você nunca viu na sua vida e que eles se juntos formam cada frase e cada palavra inspiradoras. E assim, e é umas falas, umas frases que o seu coração sim, parece que ele tenta aguentar, mas ele aguenta de tanta lágrima que não é de tristeza, e sim de felicidade, de tudo que, né, passou em sua vida, mas tá sendo em forma de troca, sem ser peso de coisa ruim, mas em sim peso de coisas boas, sabe? E o Taehyung, ele sim vê essas frases, né? Como ele próprio disse assim, que o RM me disse essas palavras, que, né, claramente eu vou mostrar para vocês agora. Deus dá às pessoas provações que se ajustam à sua capacidade. Mesmo que eu esteja enfrentando uma situação muito difícil agora, é porque eu sou uma pessoa com capacidade para enfrentá-la, que recebi essa aprovação, contou o Taehyung, né? Que claramente o Taehyung, ele mesmo fala, e que essas frases, essas falas, né, essas palavras que ele falou, foi que o RM disse para ele, com tanta leveza, com assim, o RM falou com tanta coisa boa que nem assim, nem foi uma coisa assim tão pesada. E claramente tem uma outras palavras também que o próprio Taehyung também, ele falou assim: foi muito encorajador, sempre que ouço palavras especiais e tocantes, anoto palavras-chave importantes no meu smartphone e também as salvo. O resultado por que ele falou essas palavras? Essas palavras foi umas palavras que o próprio RM disse para ele, né? Que foi muito foi muito encorajador, enfim. Ele sempre escutava, e ele sempre falou, quando eu sempre escuto palavras assim tão especiais, né? Palavras muito, como se diz, né, inspiradora, que ele não só salva no smartphone dele, mas como ele anota, né? Então assim, tudo que é inspirador, tudo que é preciso escutar, né, tipo, não só do RM, mas como sim de outros grupos de K-pop, o Taehyung anota tudinho e ele deixa tudo salvo para quando ele precisar assim ler alguma coisa não tão inspiradora que ele nunca possa esquecer na vida dele, sabe? E o RM sim, ele sim botou muitas letras, né, muitas palavras assim tão fortes para ele, que eu acho que o Taehyung nunca mais vai esquecer dessas falas, dessas palavras inspiradoras aí que, mano, quando você escuta aquilo, parece que você tá em um mundo que não é só você que tá ali. Tipo, você tá em um mundo que aquele próprio mundo ali tem tantas palavras inspiradoras, palavras boas que você precisa na sua vida, que você possa assim falar, sei lá, você chega cansado do trabalho, você chega estressado, você precisa escutar alguma coisa bem importante, e quando você se lembra, você vê que aquele próprio líder né, de K-pop, o RM, ele falou muitas palavras inspiradoras para você, que você lembra, mas você deixou anotado, e você volta a reler aquelas palavras, que é as palavras que deixam você numa calmaria, numa leveza que acho que muitos não, né, podem não entender, mas umas palavras muito fortes, sabe? Palavras do RM é muito inspiradora, não só inspiradora, mas é muito forte. Só de você ler e reler, você vai ver que você está passando coisas que na sua vida que o próprio Taehyung falou. Você pode passar muitas coisas ruins na sua vida, mas ao mesmo tempo vai melhorar só de, né, pensar em coisas boas, não pensar em coisas ruins, né? Então assim, é uma coisa, né,
não ruim, mas como ao mesmo tempo boa. Então, já sabe como é que é, né? Mas é isso, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia aqui, deixa seu like, se inscreva-se no canal. Quem está chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui no canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos. Vamos rumo ao nascimento com força, mais rápido possível. Conto com vocês, compartilhem esse canal aqui com todo mundo. E essa notícia aqui também, compartilha também com todo mundo. Trago eles aqui para eles se inscreverem, porque tá saindo cada notícia que muitos não esperam, beleza? E é nóis, valeu, até a próxima notícia do BTS. Foi!